Desafios e tendências na comunicação organizacional são temas do Congresso de Relações Públicas realizado na Universidade Federal do Amazonas. O Relações Públicas é o responsável por manter o equilíbrio entre a identidade e a imagem de uma organização, trabalhando a relação com a opinião pública, um profissional importante na empresa. No Amazonas, profissionais de comunicação, pesquisadores e professores da área se reúnem para discutir os desafios e as perspectivas da profissão. E esse congresso, ele traz exatamente a questão da gente discutir um pouquinho dessa história, sobre como surgiu, e como é que foi o crescimento dessa profissão em relação também ao mercado de trabalho. Então eles estão trazendo para a gente experiências e conhecimento, abordando um pouco das exigências do mercado de trabalho e como é que o profissional deve se portar diante dos novos desafios. O aumento da concorrência e da competição entre as instituições tem sido o grande aliado dessa profissão que está em pleno crescimento no estado. Eu penso assim que das áreas da comunicação é aquela que mais tem condições futuras em função da própria tecnologia, quer dizer, a tecnologia está beneficiando o profissional de relações públicas. Hoje a aproximação é virtual, então ela é muito facilitada e isso é uma alavanca para a área de RP. Futebol feminino, Copa do Mundo e outros assuntos relacionados à modalidade esportiva mais praticada no mundo estiveram em pauta durante palestra na Universidade Luterana do Brasil. Isso é o que você acompanha agora em mais uma reportagem da série Expresso 2014. As mulheres são a bola da vez e agora fazem parte de um estudo sobre o talento delas com a pelota nos pés. O autor do livro Mulheres no Futebol, a Inclusão do Charme, é de autoria de Jober Teixeira Júnior, um dos maiores estudiosos do esporte que contagia os brasileiros. Bom, essa obra nasceu em 2006, fruto de um acompanhamento de um trabalho de conclusão de curso de uma aluna minha, a qual resolveu escrever sobre a questão das mulheres dentro do futebol e aí verificou-se que não existia bibliografia no Brasil. O objetivo desse trabalho, primeiro mostrar a questão da participação da mulher no futebol ao longo da história, num mundo onde a mulher deixou de participar aqui no Brasil por uma lei, na era de Vargas, que proibiu a mulher da prática esportiva do futebol, das lutas, dos jogos de areia, de tudo aquilo que tinha uma inclusão maior dos homens. E as mulheres tiveram, na verdade, um grande atraso. Se nós olharmos os Estados Unidos, por exemplo, que tem um futebol muito mais evoluído que o nosso, o Japão e a própria Alemanha. Além da vontade de ver o futebol feminino sendo bem mais praticado no Brasil, Jober também debateu sobre o legado de uma Copa do Mundo. Entre os assuntos debatidos pelo professor Jober está a discussão sobre a construção da Arena da Amazônia, antigo Vivaldo Lima, que foi demolido e que até hoje divide opiniões em Manaus. Para o especialista em futebol, o Brasil precisa evoluir e a Copa do Mundo serve de grande passagem para que o país possa mostrar suas potencialidades ao mundo. Os legados que as Copas do Mundo tiveram desde 1930 beneficiaram os países. Vamos buscar, por exemplo, a Copa do Mundo da África. A África é um país pobre, mas para abrir a possibilidade, quantas mil pessoas já visitaram a África? E eu vou falar exatamente dessas questões, do que fica, por exemplo, aqui em Manaus, com toda a cultura que Manaus tem, uma cultura indígena, através dos seus grandes eventos. Parintins é um evento famoso nacionalmente, e as pessoas me dizem, mas professor, o Vivaldão foi desmanchado e vai sair lá a Arena da Amazônia. Por que não criar grandes eventos depois da Copa do Mundo? Por que Manaus não pode ser a sede de alguns eventos das categorias de base, de seleções? Para os estudantes interessados no assunto, uma oportunidade a mais para acompanhar de perto as discussões sobre o maior evento de futebol do planeta, que terá a capital do Amazonas como uma das subsedes. Para mim é muito bom, aqui para Manaus, que é uma cidade muito distante, É muito longe, que sabe, tudo aqui é difícil, tudo vem de fora, no caso. Para isso é muito emprego, é uma construtora muito de grande porte que está construindo esse estado. E eu acredito que em 2014 vai estar pronta, sim.
Continuando falando sobre esporte, o 4º dia dos Jogos Olímpicos da Terceira Idade reúne dezenas de jovens para a prática do esporte, além de muito entretenimento. Os jogos foram abertos no último dia 21 e seguem até esta sexta-feira, com inúmeras atividades voltadas para esse público que não quer saber de moleza. Nesta quarta-feira, as modalidades disputadas foram boliche e arremesso ao alvo, e os atletas vencedores receberam suas medalhas do 1º ao 3º lugar. Amanhã, na Vila Olímpica, será a vez do tênis de mesa e atletismo. E nós gostaríamos de convidar o público que esteja nos vendo nesse momento, que venha ver esse valor que hoje o idoso ele tem. No ano passado, a Olimpíada reuniu 2.200 gerontoatletas. Este ano, o público aumentou. O envolvimento dos idosos nas atividades proporciona longevidade e boa saúde. Fazer tricô, cozinhar, cuidar dos netos e o sedentarismo já não fazem mais parte da vida dos mais de 2.500 jovens idosos participantes da Olimpíada deste ano. 50 deles vieram do município de Novo Airão. Para muitos, o evento é sinônimo de entretenimento e valorização. Com certeza. Olha, nós estamos aqui em 6. Estamos 2 equipes só competindo, mas a gente veio na garra, porque eu participo todos os anos. E se você quer viver mais, você tem que praticar esporte, você tem que entrar num grupo de amigos, conversar, porque isso faz bem para a mente, faz bem para a sua saúde. O Jornal da Amazônia termina aqui, mas você pode acessar o maior acervo de vídeos sobre a Amazônia em amazonsat.com.br. Conferir as notícias da região no portal amazônia.com e na Rádio Amazonas FM, na sintonia 101,5. Você também pode nos assistir pelo facebook.com/Jornal da Amazônia. A todos uma excelente noite e até amanhã.